Em 1986, no mês de fevereiro, eu tinha 15 anos de idade, morava no bairro São Mateus, aqui no município de São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro, e eu não era crente. Uma igreja resolveu fazer um culto no Campo do Olaria, lá na rua Marieta, lá no bairro São Mateus. Quem conhece aí sabe, o Campo do Olaria. E adolescentes andam em grupos. Você já percebeu isso? Eu, como todo adolescente, tinha um monte de colegas da minha faixa etária e alguns dos colegas disseram: lá no campo vai ter um filme, porque a igreja marcou um culto e anunciou que ia passar um filme. E o nome do filme era O Inferno em Chamas. Deu até uma explosão, viu, para dar uma sonoplastia. Bum! O nome do filme era O Inferno em Chamas. Um filme muito antigo, da década de 1970. Eu e aquele grupo de adolescentes marcamos de todos juntos irmos assistir o filme lá no culto da igreja. E ao chegarmos lá, começou toda a programação e me lembro muito bem quando o filme estava acontecendo, quando passava o filme, em uma determinada cena, falava muito sobre céu e inferno, falava muito sobre a vida após essa vida terrena, falava muito sobre o que vai acontecer por toda a eternidade, de acordo com a Bíblia, e eles davam referências bíblicas de salvação e condenação. Em uma das cenas eles falavam sobre o inferno, onde as pessoas estavam sofrendo, e a Bíblia diz: ali haverá pranto e ranger de dentes, onde há fogo e enxofre. E durante a cena do inferno, naquele filme, passou algo que me chamou muito a atenção. Eu, com 15 anos de idade, olhei e percebi que tinha um adolescente no inferno, em uma das cenas do filme. Quando eu percebi aquilo, no meu pensamento veio: aquele garoto tem a minha idade. Quer dizer, então, se eu morrer hoje, eu vou para o inferno? Eu não estou salvo? Comecei a pensar: eu preciso aceitar a Jesus. Todo mundo sabe que precisa aceitar a Jesus, não é mesmo? Mesmo quem não aceita sabe: eu preciso aceitar a Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos aqueles que receberam a Jesus foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, isso prova que o ditado "todos somos filhos de Deus" é mentira. A verdade é que nos tornamos filhos de Deus quando recebemos a Jesus. No Evangelho de João, no Novo Testamento, capítulo 1. Se você quiser tirar a prova, procura uma Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, dá uma lida. Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos aqueles que receberam a Jesus foi dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente se torna filho, e filho tem direito à herança, filho tem direito a morar na casa do Pai. Por isso é importante aceitar a Jesus, porque só vão morar com Ele, com o Pai, os que se tornarem filhos. E só dá para se tornar filho de Deus por meio de Cristo Jesus. O sangue de Jesus nos purifica, nos lava e nos redime de toda a culpa, de todo o pecado, e nos faz aceitáveis diante de Deus. Quando chegar o dia do juízo final, muitas pessoas serão salvas. Todos aqueles que se arrependeram e assumiram Jesus em suas vidas serão salvos. E se você perguntar para um salvo lá no céu: como é que você fez para chegar aqui? Nenhum deles vai te dar uma resposta diferente dessa: eu estou aqui por causa de Cristo Jesus. Mas você era uma pessoa tão boa. Não existe esse negócio. A Bíblia diz: pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não é pelos nossos esforços, pelas nossas boas atitudes, para que ninguém conte vantagem diante de Deus. É presente oferecido gratuitamente a cada um de nós pelo próprio Deus. É assim que a gente é salvo, pelo que Cristo fez por nós. Qualquer salvo, se você chegar no dia do juízo final, o cara foi aceito no céu, como é que você fez para conseguir vir aqui? Porque foi pelo que Jesus fez por mim. Mas vamos voltar ao filme. E eu vi aquele adolescente sofrendo no inferno e eu fiquei preocupado.
sem que eu abrisse a minha boca, eu comecei, hoje eu lembro e consigo entender o agir do Espírito Santo de Deus. Você lembra a gente cantando? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Como é que eu sei que o Espírito Santo está se movendo em mim? Quando ele me conduz a Cristo. Você entende isso? Quando não é o Espírito Santo, você tem que tomar cuidado. Sabe por quê? O diabo pode interpretar a Bíblia para você. Aí você vai cair no laço, nos falsos profetas, no engano. Quer ver um exemplo? Jesus, quando no Evangelho de Mateus capítulo 4 vai ao deserto, levado pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. O diabo tenta interpretar a Bíblia para Jesus. Ele pega Jesus e coloca em cima do templo, lá no alto, e diz assim: se tu é filho de Deus, pula daqui, porque está escrito, e citou o Salmo 91, ele dará ordem aos seus anjos para que você não tropece em nenhuma pedra, e ele vai te tomar nos braços. Olha só, aí o diabo menciona, olha só o que ele prometeu: você vai pular, os anjos vão te tomar nos braços e você não vai nem tropeçar em nenhuma pedra. Aí Jesus também responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se Jesus deixasse o diabo interpretar a Bíblia para ele, o diabo ia fazer Jesus se matar. Jesus seria um suicida. Tem noção do que é isso? Olha, eu vou dizer um segredo para você, vou falar baixo para ninguém ouvir. Tem um monte de gente deixando o diabo interpretar a Bíblia para eles. Vão se dar mal. Cuidado com isso, tá? Cuidado com o diabo interpretando a Bíblia para você. E sabe que ele não vai vir de chifre e nem de rabo. Muitas vezes ele vai vir com Bíblia debaixo do braço. Muitas vezes ele vai vir com roupa de religioso. Muitas vezes ele vai vir com aparência muito bonita, muito bem vestido, cheiroso, uma boa apresentação, falando manso, falando bonito. Aí você olha, caramba, que impressionante. Mas se você for ver, é o próprio diabo tentando interpretar a Bíblia para você. Quando é o Espírito Santo que está interpretando a Bíblia para você, você é conduzido ao arrependimento para perdão de pecados e a Cristo para a remissão e salvação da sua vida. Você consegue entender isso? Quando você ouvir ele está em você, o Espírito Santo só acredita que o Espírito Santo se move em você se você estiver indo para Jesus. Se você fechar com Jesus, aí tu pode acreditar nisso. Se não acredita, não. Se não é engano. Eu mesmo posso estar cantando, já cantei aqui, mas eu quero deixar bem claro para você: se você não foi conduzido a Jesus, o Filho que Deus enviou do céu para te perdoar e salvar, se não for conduzido exclusivamente a Ele, em nenhum outro há salvação, diz a Bíblia. Debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Além disso, Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: eu sou o caminho, não um dos caminhos. Voltando ao filme, aí o Espírito Santo começou a agir. Hoje eu entendo isso. Sem que eu abrisse a boca, preocupado em ter visto um garoto da minha idade sofrendo na cena do filme O Inferno em Chamas, eu pensando, eu preciso aceitar Jesus. Se eu morrer hoje eu não estou salvo, eu vou para o inferno. Um adolescente do meu lado, do nada vira para mim e fala assim: Moisés, você já foi em igreja de crente alguma vez? Igreja de crente não salva, que fique bem claro, não é essa a pregação. Mas a gente tem esse hábito de falar: vou aceitar Jesus, eu vou na igreja, né? A gente sempre pensa assim, e eu também pensei assim. E o garoto me perguntou: você já foi em igreja de crente alguma vez? Eu falei para ele: quando eu era criança, eu fui. Minha mãe sempre ia, levava a gente, meus avós cristãos. Mas quando eu cresci e virei adolescente, a gente parou de ir para a igreja e nunca mais voltamos. E eu voltei a pergunta para ele: e você, já foi? Ele falou assim: pô, cara, teve uma vez que eu fui, e ele falou que o cara lá perguntou: quem quer aceitar Jesus? É por isso que é bom ir na igreja, porque se você tiver quase pronto, quem quer aceitar Jesus é como se te pegasse pela mão e te ajudasse a vir. Agora era aqui o empurrãozinho que você precisava, não é mesmo, Rubens? Aí ele falou, o cara perguntou quem queria aceitar Jesus, eu fui lá e aceitei. Só que eu não voltei nunca mais. Aí eu voltei a comentar com ele e falei assim: cara, você está querendo aceitar Jesus, não está?
Se você quiser, o meu avô, ele frequenta uma igreja, meus avós, meu avô e minha avó são de uma igreja. A gente morava em São Mateus, que é aqui no município de São João de Meriti, estado do Rio de Janeiro, e a igreja do meu avô era na Vila Humaitá, que é um bairro vizinho, chamado também de Buraco Quente. Quem é muito antigo aqui, ou quem é da área sabe, né? Meu avô era de uma igreja nesse lugar. Eu falei, a gente vai na igreja do meu avô, eu conheço todo mundo lá, se você quiser a gente vai lá e aceita Jesus e ficamos por lá mesmo. Ele falou, tá bom. Terminou o culto ali no campo, o pessoal fez o apelo, oração, aí os irmãos vieram fazer a abordagem pessoal, conversar com a gente, e teve um dos irmãos que falou, vocês querem ir lá na frente para aceitar Jesus? Aí a gente falou para o irmão, amanhã a gente vai na igreja, o meu avô é crente, e a gente vai aceitar Jesus lá na igreja com o meu avô, que a gente conhece o pessoal, tá bom? Aí ele, tá bom, Deus abençoe vocês. Quando foi no dia à noite, né, foi um sábado à noite, eu fiquei preocupado de não dar tempo de Jesus voltar durante a madrugada e não dar tempo de eu aceitar Jesus, porque a volta de Jesus vai ser assim, como o relâmpago, né? A Bíblia fala, de surpresa e bum! Ih, rapaz, não deu tempo. Eu fiquei com medo de Jesus voltar durante a madrugada, mas graças a Deus, amanheceu o dia, Jesus não tinha voltado, deu tempo. O colega passou lá na minha casa, nós fomos juntos à igreja. Quando chegamos na porta da igreja, sempre tem alguém que fica recepcionando o pessoal, né? Tem um diácono, um obreiro, um porteiro, alguém fica lá. E tinha também um homem na igreja. Quando a gente chegou nesse primeiro homem que fica na porta da igreja, que ele veio cumprimentar a gente, eu falei para ele assim, olha, nós viemos aqui aceitar Jesus. Nós nem entramos no culto, nós na porta já falamos. O homem foi, levou a gente para dentro, foi até lá na frente e avisou, olha, esses garotos vieram aqui falando que vieram aceitar Jesus. Botaram a gente de joelho, oraram por nós, e hoje eu estou com 52 anos, nunca mais saí. Eu fui salvo por causa de uma pregação ao ar livre, um culto de rua, igualzinho esse aqui que você está acompanhando agora. Essa é a história da minha conversão. Depois eu batizei, conheci minha esposa em uma igreja, aí vai para aquela parte que a galera gosta, né, Rô? Conheci minha esposa em uma igreja, casei, vou fazer 30 anos já de casado, estou quase 30 anos casado com uma moça que eu conheci na igreja, tenho 2 filhos, uma neta, todo mundo conhece o Senhor Jesus, mas a moral da história é que o Senhor Jesus move o seu Espírito Santo em nós, e quando o Espírito Santo se move em nós, ele nos conduz à fé, ao arrependimento para perdão de pecados e a um compromisso público com Jesus para sermos salvos. Em 1986, o Espírito Santo se moveu em minha vida e me conduziu a aceitar a Jesus. Nós já estamos em 2023. Eu estou aqui firme nas promessas, aguardando a volta do Senhor ou Ele me levar por meio da morte. E se Jesus voltar, você também precisa estar pronto para esse grande dia. Quando Jesus voltar, você precisa estar pronto. A única maneira de você estar preparado para a volta de Jesus ou para a sua morte e partir para a eternidade sem medo de condenação é: assuma um compromisso com Jesus agora mesmo e o aceite como Senhor e Salvador em sua vida. Você que está desviado do Evangelho, esse culto de rua aqui é uma prova do amor de Deus por você. Você não vai mais à igreja, mas o Senhor coloca crentes no seu caminho, no meio da rua, para que o Senhor possa falar a você, para que o Espírito Santo se revele ao seu coração. Eu convido você a orar, e nessa oração vai ser uma oração em que nós iremos convidar Jesus para morar em nossos corações. Olha para a minha placa aqui, ó. No seu coração, diz ela, existe um vazio do tamanho do meu Senhor Jesus. Não é para preencher com futebol, com comida, com bebida, com namoro, com trabalho, com estudos, com nada. É para preencher com Jesus. Mas Ele não vai invadir. Por isso nós devemos convidá-lo para entrar e fazer morada em nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, graças nós te damos por Cristo Jesus, que deu a sua vida por nós. Muito obrigado, Deus, por enviar o teu único Filho para nos perdoar e salvar. Perdoa-nos, Senhor, porque
Muitas vezes nós seguimos as nossas superstições, crendices, nossas tradições religiosas que nos conduzem a tantos outros caminhos que não o teu filho, que diz: eu sou o caminho e não um dos caminhos, ninguém vem ao Pai senão por mim. Que hoje o teu Espírito Santo nos conduza a esse vivo e verdadeiro caminho que nos leva a ti, o teu Filho Jesus. Abrimos, Senhor, os nossos corações e dizemos: vem fazer morada, Senhor Jesus, nós te recebemos. Perdoa todos os nossos pecados, até aqueles que cometemos sem querer ou que nem percebemos que cometemos. Purifica-nos de toda iniquidade. Age, Senhor, em nossos corações, e pedimos também que o Senhor visite as nossas casas, pois os nossos familiares também precisam do teu perdão e da tua salvação. Mova-se, Espírito Santo, entre nós, trazendo vida, trazendo arrependimento aos nossos corações e fé, para assumirmos Jesus, o único e suficiente Salvador e Senhor em nossos corações. Com ações de graça, Senhor, nós apresentamos a Ti as nossas vidas. Eu te apresento, Senhor, todo esse município de São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro. Abençoa, Senhor, e faz a tua obra poderosamente aqui, alcançando cada vida, em nome de Jesus. Amém.